Boa noite, pessoal! Começando aqui mais uma live, a nossa programação, já que a gente está aqui em período de quarentena, então a gente vai fazer algumas entrevistas via Instagram aqui ao vivo, né? Programa na Conectado com a programação suspensa e a gente vai começar fazendo aqui as nossas brincadeiras, aqui as nossas entrevistas ao vivo via Instagram, né? No @CSPaiaiá. Você pode seguir aqui. Daqui a pouco a gente já vai receber aqui o nosso primeiro convidado da noite de hoje. A gente está só aguardando aqui a conexão com o nosso entrevistado de hoje. E enquanto isso, você vai entrando aí, curtindo, deixando sua pergunta. Eu só preciso mudar a câmera aqui que eu inverti. Já está ali do outro lado o meu amigo Érico. Tudo bem, Érico? Oh, agora você apareceu? Você sumiu 2, 3 segundos aí do mapa, 2, 3 segundos. rapaz. Você sabe que 2, 3 segundos num programa de televisão já é muita coisa, né, Érico? É uma Já é eternidade, muita rapaz. coisa. É uma eternidade. Exatamente. Como é que você tá? Tudo tranquilo, meu mano? Tudo tranquilo, dentro do possível, mas a gente alarga os limites do possível, né? Para isso que a gente tá no mundo, né? De alguma maneira, né? De um jeito ou de outro a gente vai se Exatamente. virando. Exatamente. Tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Você tá me ouvindo bem? Perfeito, muito perfeito. Bom, eu estou em São Paulo, você está em Piracicaba, é isso? Piracicaba, terra do famoso rio de lágrimas, o Tião Carreiro, né? Exatamente. Conheço bem Piracicaba, viu, Érico? Eu conheço essa região aí. Oh, que beleza. Você não conhece só o rio e sei lá, acho que alguns risos aí você conhece, além das lágrimas, né? Desse Eu nosso te- povo tão eu tenho, pujante, né? isso é. Eu tenho uma história engraçada de uma vez que eu fui aí, mas eu não posso contar no ar. Depois eu te conto no privado essa história divertida que eu tenho Oh, aí. mas é Bom, essa aí que a pessoal, gente tem que dividir, rapaz. ó, até o final do programa eu vou decidir aqui, vou pensar se eu conto ou não, entendeu? Até lá eu decido. Ah, você vai fazer suspense, né? Olha, esse cara é Claro, esperto. para ganhar um pouco de audiência também, né, o Juan? É, rendeu o bloco, né? Rendeu o bloco, exatamente. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Carlos Silvio, apresentador do programa Paiaiá na Conectados, que vai ao ar todos os sábados ao meio-dia na Rádio Conectados, em www.radioconectados.com.br, ou então também através do nosso aplicativo. Lá é um programa de entrevista, todo sábado um entrevistado diferente. Em função do coronavírus, a Rádio Conectados está com a programação ao vivo suspenso por tempo indeterminado até passar essa pandemia. Enquanto isso, você pode acompanhar o programa Paiara Conectados pelo nosso aplicativo, também no Spotify, podcast lá, está tudo lá. Você pode acompanhar a gente lá. Enquanto isso, a gente vai aqui iniciar uma série de entrevistas ao vivo pelo Instagram. Hoje a gente está começando aqui com o Érico Juan, já vou apresentar quem é ele direitinho. Amanhã eu vou conversar com o secretário de Saúde da cidade de Nova Açores, Bahia, Ernesto Júnior. Na quarta-feira eu vou conversar com o prefeito de Nova Açores, Bahia, Cassinho, que também está aqui nos acompanhando. Luiz Castro de Souza Andrade vai bater um papo sobre a situação na cidade. Na quinta-feira eu vou conversar com o doutor Paulo Carvalho, ele é infectologista, a gente vai falar também sobre coronavírus. E na sexta a gente vai falar com José Cardoso, ele que é um mochileiro. Já viajou de carona pela Argentina, pelo Chile. Então, a gente vai bater um papo com essas pessoas durante esses dias de quarentena. E hoje eu tenho o prazer de receber ele, que eu guardei aqui o currículo dele. O cara é mais velho do que eu um ano, viu? Nasceu em 1976, é ilustrador, é caricaturista, é radialista também, então fala muito, todo radialista fala muito. Eu tenho a honra de Eu falo receber. muito. Agora eu estou numa dúvida aqui, viu, Juan? Se eu falo contigo em português ou em espanhol, porque Érico San Juan, né? Espanhol, né? É, rapaz. Mas você sabe de uma coisa? Eu
talvez tem momentos assim no meu imaginário durante os dias, esses dias todos, principalmente que a gente tem muito espaço para pensar durante o dia, né? Eu gostaria, talvez, se eu tivesse nascido Dom Juan, minha vida seria muito mais animada, né? Mas eu sou só um São Juan, rapaz. Então, eu tenho que me conformar talvez a cara não ajude, viu? com sobrenome, né? Talvez a cara não ajude, ó. Pois é. É isso, E é ainda isso. tendo caricaturista, né? A gente entende de cara, né? De cara as coisas, né? Exatamente. Ó, o prefeito Cassinho está confirmando aqui, quarta-feira, a presença dele aqui na nossa Opa. entrevista aqui. E quem tiver, manda pergunta. Por falar em caricaturista, bom, você é primeiro caricaturista ou radialista? Rapaz, você sabe, na verdade, eu tenho, na minha formação, tem design gráfico, né? Eu sou tecnólogo em design gráfico e sou técnico radialista locutor, né? Então, a minha formação acadêmica e técnica, digamos assim, nessas duas, como designer gráfico e como radialista, né? Sim. Só que assim, a minha função principal é ilustrador, né? Só Ah, que aí eu uso a linguagem do humor gráfico, né? Que aí inclui caricatura, inclui cartoon, inclui charge, né? E essas sim. habilidades aí que eu me desenvolvi na minha formação como designer gráfico e como radialista são para apoiar o meu ofício de ilustrador de caricatura. Não sei se eu me fiz entender, mas assim, a gente é comunicador, né? Você é um comunicador. Então, mais do que artista, eu me considero um comunicador, porque a caricatura, por exemplo, tem a vertente da caricatura ao vivo, que você desenha nos eventos, as pessoas que estão na sua frente, né? Como eu desenhei você hoje, Sim. né? Para a gente divulgar a nossa live, né? Ficou até Então, mais a gente bonito, é viu? comunicador. Você usa principalmente a palavra e eu uso a imagem. Mas, por exemplo, para eu montar uma arte, por exemplo, para falar da nossa live no Instagram, eu tenho que saber ter essa formação como designer gráfico, para poder dar uma embalagem para essa artezinha que divulga a nossa live, por exemplo. É Você tá... caricaturista para desenhar a gente, que nós estamos conversando aqui, e para falar radialista, que a gente tem a técnica Claro. do locutor para a gente poder se expressar de uma maneira adequada, né? E Você sabe, principalmente não se entender, que o meu professor lá, eu falava, você precisa falar menos. você sabe aproveitando que ele estava acompanhando a gente, o prefeito Cassinho, a gente estava na Bahia, eu estava na Bahia outro dia com ele, e ele perguntou para mim por que eu falava meio cantando no rádio. Eu falei, ó, é linguagem de rádio. Então, quando você senta ali tem o microfone na sua frente, automaticamente você muda o tom de voz. Né? Parece algo assim meio Exato. Não inexplicável. Né? parece uma pessoa normal falando, né? A Exato. gente tem esse ritmo cadenciado, essa falar que não é a de um ser humano normal, né? Mas eu acho o seguinte, e uma coisa que talvez você tenha passado, eu passei fazendo o curso, né, de radialismo. A coisa do sotaque, rapaz. Eu não sei como que você, no seu ofício, você lidou com isso, mas me disseram que é proibido sotaque. Mas só que eu Olha, acho assim, como eu sou caricaturista e eu uso essa técnica do radialista locutor para me comunicar verbalmente, né? Então eu acredito que no meu caso eu tenho um pouco mais de liberdade, digamos assim, para poder escapar os R's assim do meu sotaque caipira cicabano, né? Então o que eu, importa é a gente se fazer entender. O sotaque, ele vamos dizer que é o nosso charme do nativo da gente, né? eu sou baiano, né? E eu estudei ali na escola eu estudei na escola do Ciro César, o famoso Ciro Opa! César ali aqui no Cambuci. É uma coisa que a gente discutia muito lá na época que a gente estava estudando, era isso. A gente partia do princípio que todo mundo tem sotaque. Todo mundo tem Sim, sotaque. exato. Se você, por exemplo, é de uma região que você tem um sotaque
um pouco mais acentuado, você pode até ir na fono e trabalhar um pouco para perder. Não necessariamente você tem que perder o teu sotaque completo. Isso não existe. Exato. Né? Agora, voltando aqui para a arte da caricatura, recentemente eu entrevistei o Paulo Caruso, né, que faz o Roda Viva, tudo. E eu perguntei para ele se a arte, por exemplo, de fazer caricatura, de desenhar, também é produzir notícia. Acredito que seja. Não sei se você tem essa visão, o Érico. Deu uma falhazinha aí no finalzinho da pergunta. Se puder repetir, por gentileza? Claro. Ele falou, Caruso. Eu falei para o Caruso que a arte de produzir caricaturas, imagens, é também fazer notícia, né? Através do desenho, através da imagem. Você também acha isso? Porque é o seguinte, né? É até bom a gente ser didático, porque às vezes tem muito jornalista que não coloca essa diferença entre as linguagens dentro do desenho de humor, né? Do humor gráfico. Então, por exemplo, eu vou colocar um exemplo que até nas minhas palestras aí do ano passado fiz algumas palestras, né, sobre vídeo e obra, né, olha que chique. Diferença de caricatura e charge, né? Por exemplo, se eu fizer uma caricatura do Bolsonaro, isso é uma charge? Não é uma charge, porque eu estou fazendo apenas retratando comicamente o Bolsonaro. Agora, se eu colocar uma caricatura do Bolsonaro dentro de uma situação política do momento, né? E no caso dele não faltam situações embaraçosas, casca de banana, né? Sim, então, aí, estando dentro de um contexto, de uma situação do momento, aí é uma charge. E isso vale tanto para o político caricaturado, quanto, por exemplo, para o assunto. Tem, por exemplo, nas raras vezes em que eu fiz charge, eu fiz aqui para os jornais da minha cidade, principalmente, né? Teve uma das charges que foi selecionada para um livro didático de sociologia. Então, a charge era uma situação em que era a manchete que motivava a charge era a seguinte, que o governo dava um reajuste para o salário mínimo, né? Aí eu retratava um velhinho anônimo, esses velhinhos que ficam na praça lendo o jornal, e ele comentando a manchete, né? Lendo o jornal, como se ele tivesse visto no jornal a manchete. Ele falando, a coisa do salário mínimo, rapaz, eu vou esquecer agora, mas assim, ele falando que o salário, por mais que aumentasse, nunca deixava de ser mínimo, né? O nome já dizia, né? Isso é verdade. Então, eu não coloquei um político personificando a situação, eu coloquei um cidadão do povo, digamos assim, comentando a situação. Aí o que eu falei, caricatura pode ser um desenho isolado de uma personalidade. E a charge, ela tem que ter a situação e pode ter ou não uma caricatura de alguém, né? Então é isso. A diferença entre caricatura e charge, né? Eu faço, como você vê no meu Instagram lá, principalmente caricaturas, né? E vez por outra eu faço charge, né? Mas eu fiz as duas coisas, os principais da minha carreira que eu fiz até hoje. Primeiro, quadrinhos para jornal, que eu comecei a trabalhar em jornal, né? E depois eu investi na caricatura, né? Então, são quadrinhos e caricaturas, que eu principalmente, as duas coisas que eu mais fiz na vida, assim. Existe alguém que é mais difícil de fazer uma caricatura? Por exemplo, é difícil fazer caricatura de mulher bonita, por exemplo? É impossível, porque elas não deixam, né? E como nós não queremos arrumar inimigas mortais... Então... Agora, se você fizer de uma mulher feia, pode até melhorar, não é? Então, a gente fica mestre na arte da caricatura ao contrário, né? Exatamente. Você sabe que eu estava vendo os seus trabalhos, e um grande trabalho que eu achei muito legal foi uma caricatura do Belchior, cara. Que fez. Eu achei muito sensacional. Sim. Muito sensacional. Olha que coincidência. Essa caricatura, ela foi feita para uma exposição coletiva em homenagem ao Belchior. Ela é uma das Flash Expos que o presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil, o JAL,
que está trabalhando atualmente com o Maurício de Souza, como assessor de imprensa, e também Sim. ele é criador do troféu HQ Mix, que é a principal premiação de quadrinhos anual do Brasil, né? O Já organiza essas... O Jal é Você assessor, conhece né, ele? Conheço, já falei com ele. Conheço por telefone, não pessoalmente. Mas ele é... Eu conheço desde que eu tinha 13 anos, rapaz, porque ele sempre veio aqui pro Salão de Humor de Piracicaba, né? Então eu conheci ele quando ele deu uma oficina de quadrinhos em 89. Olha isso. Nós somos do tempo que nem havia internet, cara. Pois é. E ele Isso faz uma assessoria... diferença muito grande, né? ele faz assessoria, cuida da agenda do Maurício de Souza, né? Exato, Engraçado, rapaz, você falou em internet aí, a gente está no tempo digital. O cara que trabalha com papel, de certa forma, tem medo que o papel acabe, ele tem que fazer isso digitalmente? Não, sabe o que é? Eu acho que tem uma coisa, assim, eu digo meio purista, de muitos colegas, assim, eu também acho que não é errado, sabe? É que, assim, dá a impressão que a obra feita num suporte físico, com tinta, com papel, com tela, né? Parece que é uma obra mais íntegra. É isso que pode ser considerado a obra, né? Então, se eu for fazer uma caricatura, ela para ser uma obra de arte, considerada uma obra de arte, ela teria que ser feita em papel, com as tintas todas. E no meu caso, essas caricaturas todas que você vê no meu Instagram, e quem quiser visitar é @ericosanjuan, ERICOSAN de navio, JUAN de navio. Vocês podem conferir os meus trabalhos, todos eles são com técnica digital. E parece trabalho feito com traço no papel, com nanquim, com pincelzinho e tudo mais, né? Mas eu consegui transportar para o digital a minha técnica que eu tinha no papel e na tinta, né? Então eu considero tão íntegro esse tipo de trabalho quanto qualquer outro que eu tenha feito num passado não tão distante, né? Em papel, né? Então eu acho que o que importa é o resultado, não é nem necessariamente a técnica ou o suporte, né? Eu passei para o digital, né? Praticamente eu estou colocando só no digital. E isso me permite, eu falo pra caramba, pode me cortar, mas eu queria falar do Belchior, né? Por coincidência, hoje uma pessoa me procurou solicitando essa caricatura para um livro de poesia, né? Então esse Belchior, por coincidência, ele é um dos meus trabalhos mais pirateados aí na internet. É mesmo, cara? É mesmo. O pessoal gostou, só que é aquela coisa, né? Parece que a internet é aquela coisa... Desde o começo da internet ele tem essa discussão, né? Parece que o trabalho dos artistas é de domínio público, né? De certa forma né? Mas agora as coisas estão tão viradas de cabeça para baixo, né? Que os parâmetros acabam sendo outros, até por força da velocidade, da tecnologia. Não há tempo, às vezes, de você refletir sobre como o artista continuar ganhando com o seu trabalho de uma forma digna, né? Porque o suporte virou um só. A gente está falando aqui, né? Então, em outros tempos, com essa epidemia, essa pandemia, a gente simplesmente cancelaria uma entrevista. Eu não teria como ir no estúdio lá para gravar, para fazer um programa com você. Mas olha o recurso que nós temos aqui, é uma saída, né? Então tem as vantagens e tem as desvantagens, né? Agora, boa parte dos profissionais, principalmente dessa tua área aí, são conservadores, não é? Eles ainda resistem em adquirir aí o formato digital, né? O Paulo Caruso mesmo é um deles, né? É que assim, nós viemos, eu me considero que eu pego sempre as coisas no meio do caminho. Então eu quando a internet apareceu, que você se lembra, a internet de escada, né? Sim, que a gente tinha que usar depois da meia-noite para pagar mais barato e tudo mais. Mas no meu caso, eu já tinha uns 10 anos de ofício, quando a internet, mesmo ainda precária, não com a velocidade de hoje, nos anos 2000 ainda, eu consegui expandir o meu trabalho para outros lugares, né? Além da minha cidade, do limite físico da minha cidade, né? Eu consegui me desenvolver melhor, ter mais oportunidades
digamos, fora do meu ambiente, do meu chão, né? Além das barrancas do Rio Piracicaba, né? Então eu tive mais oportunidades profissionais até. E a gente trabalha à distância, né? No tempo que o Paulo Caruso começou, se ele, quando ele tinha o estúdio dele na casa dele, lá tinha que um office boy pegar o original dele e levar para a redação do jornal, né? Ele eu tive que trabalhar em jornal, né? fisicamente, ele também e tal. Mas mudou muito, assim. Então, a tecnologia ajudou, mas, assim, eu acho que ela atrapalhou quem não teve fôlego, talvez, para acompanhar essa mudança, porque a gente se demora muito para se desenvolver profissionalmente, né? E de repente esse povo que tem 50, 60, até 70 anos, eles cresceram num mercado que era próspero e era praticamente imutável ao longo de décadas, né? Então aí com o cara com mais de 50 anos, né, todo mundo se adapta a uma mudança tão drástica quanto essa, né? Então é difícil. E ele é daquela época do Pasquim, né? Jaguar, aquela turma toda, né? Onde o que você falou, tinha que pegar aí um motoboy, alguma coisa, e levar para a redação, né? Então, uma época que ele chama até de mais romântica, né? Então, mas assim, sabe o que eu considero, assim? Eu até falo isso com uma certa conforto, assim, porque vocês vão ver lá no meu Instagram, eu tenho um personagem que eu criei quando eu era adolescente, que se chama Dito o Bendito. Os meus quadrinhos mais conhecidos, aí o pessoal conhece meu trabalho, é desse personagem Dito o Bendito. Eu criei ele quando eu tinha 17 anos. E o personagem era um idoso. Olha só. E depois, aí ele fez 25 anos, e agora está com 27 anos. Aí eu fiz esse personagem durante 12 anos seguidos. Aí depois de 15 anos que eu tinha parado, eu retomei, agora no Instagram. Então agora ele está interagindo com o neto dele. E como tem essa coisa da internet, das pessoas não se verem direito, então você vai ver os quadrinhos dele, só ele falando com o neto dele no celular. E na tirinha, a intenção é que o neto jamais apareça. Porque na vida real as pessoas não se encontram mesmo, né? Então fica esse bate-bola de gerações e o celular é o suporte que eles usam para poder conversar um com o outro, né? Com todos os conflitos e as graças que podem ter a partir disso, né? Então, essa coisa. Eu sempre fui mais velho, assim, digamos assim. Então, esse contraste de mentalidades, assim, a gente está conversando aqui, usa a internet para a gente divulgar o trabalho da gente, mas ao mesmo tempo é preso, de alguma maneira, a valores talvez mais permanentes, ou a gente insiste em manter, a gente seja teimoso mesmo. Isso é verdade. Deixa eu fazer um merchan aqui, um trabalho de um amigo que você participou, que é um grande cara, que eu admiro muito, que foi esse livro aqui, né, Érico? Eu conheço esse livro de algum lugar. Né? Eu tenho aqui autografado 45 do Primeiro Tempo, livro do Patrick Santos, da Jovem Pan. E você participou dele? Querido Patrick Santos, nosso amigo. Como é que surgiu o convite para participar dele? Então, até casa com o que a gente está falando, que faz esse link aí, né? Essa conexão. Porque é o seguinte, nos últimos anos, eu estou buscando me adaptar aos novos suportes, né? Porque eu vim do impresso e estou tentando me adaptar também à divulgação dos trabalhos e até, antes era publicação, né, nos suportes impressos, postagem, que seja, né? Divulgação dos trabalhos da gente na internet, que já é uma geração, as mais novas aí, que elas já para elas não tem mais sentido essa coisa de jornal, de impresso. Verdade. O rádio se adaptou à internet. Eu acho que o rádio foi o que melhor fez essa adaptação à internet e tal, né? E aí a gente chega no Patrick. Há 4 anos, hoje faz exatamente 4 anos, que eu comecei... Eu fiz um desenho de 2 apresentadores de um programa da Jovem Pan, uma caricatura. Do Tiago Berraich, que atualmente está apresentando o Jornal da Manhã, né? Está na rádio Jovem Pan há muitos anos, né? Claro. E a Madeleine Lasco. Eles eram apresentadores do programa Radioatividade, que era uma espécie de uma revista de tarde, assim, do rádio. Só que naquela época, a Jovem Pan já estava implantando
os programas por streaming, pelo YouTube. Então, não só rádio, mas com imagem. E eu fui nessa coisa do... Eu fui um público agregado à rádio por causa da internet. Então, eu via os programas da Jovem Pan, né? Aí, nessa época, tinha os novos programas com a internet, os pingos nos is e o Radioatividade. E o Patrick foi uma peça-chave nessa transformação, porque ele era gerente de jornalismo da rádio. Claro, né? Isso é. Então aí eu colaborei alguns meses, eu fiz uns cartoons lá, tirando sarro da Madeleine, do Tiago, depois o Carlos Aros, né, que entrou no lugar do Tiago, né, e aí que o Tiago foi pro Jornal da Manhã, e eles gostaram do meu trabalho. Aí no final, isso foi em março de 2016, aí em novembro, meses depois, aí eu fui chamado lá para a Jovem Pan para dar uma entrevista por Radioatividade. Aí apareceu o 3 em 1, nessa época surgiu o 3 em 1 também, e eu continuei mandando desenhos deles, né? Em espaços mais espaçados, assim, em períodos mais espaçados, mas de certa forma eu continuei esse contato com o povo da rádio, né? Eles continuaram divulgando esporadicamente o meu trabalho dessa forma, né? No rádio, mas com a imagem, né? E você está mostrando aí os desenhos que abrem os capítulos do livro do Patrick, 45 do primeiro tempo. Então aí, houve o período que o Patrick deixou a rádio para repensar a vida, a profissão. O ano sabático, né? O ano sabático, né? E ele se despediu no ar do 3 em 1, que ele também era o âncora, né? Aquela choradeira. A gente fica emocionado também de lembrar e tudo. Aí, uns 3 ou 4 meses depois, já em 2019, eu mandei uma mensagem para ele, porque ele começou a escrever crônicas de dia a dia, assim, do que acontecia no bairro dele, reflexões e tal, que ele estava em pleno período sabático ainda, né? Sim. E aí eu mandei um feedback de uma das crônicas dele, e ele disse numa entrevista que ele estava voltando do yoga sem o celular, que ele não levava o celular. Aí quando ele voltou do yoga, ele já estava naquele período, março do ano passado, em finalização da edição do livro, na editora. E a Janaína Passo, a Janaína, a coach dele, sugeriu que tivesse ilustrações no livro, para dar uma leveza, para conferir um pouco mais ainda de humanidade, né? Que reforçava o conteúdo, a coisa da intimidade com o leitor, a narrativa em primeira pessoa, né? Então ele voltou do yoga, viu minha mensagem lá falando de um texto dele, e ele me ligou, topa fazer as ilustrações do livro? Porque já tinha tido esse contato anterior, né, com as caricaturas lá para a rádio, né? Então ele já conhecia meu trabalho. Então foi dessa forma. E aí eu participei eu tive no lançamento. Ele fez 3 ou 4 lançamentos no interior de São Paulo, em Piracicaba também eu tive com ele, em São Paulo, em Bauru. Eu meio que virei peregrino, assim, temporário. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para as pessoas também que estão entrando aqui, acompanhando a gente. Salve, Tom. Salve, povo. O escritor da Alan Zurk entrou aqui. Melry Almeida deve ser esse. Gleice Fonseca, que está aqui também do lado e está aqui ao mesmo tempo e não está aqui. Fábio Luiz Fonseca, minha esposa, Gleice Fonseca. Antônio Brant, pessoal do povoado Conceição, Zé Cardoso, Rose Araújo. Povoado Conceição fica lá na Bahia, viu, rapaz? Rapaz, salve, povo da Bahia. Prefeito Cassinho, que eu já falei, que vai estar aqui comigo quarta-feira. Robson, Quérola Cibele, Célia Sacramento, Cristina Santana, quem mais passou aqui? Jacó, o pessoal do grupo Comunique-se também acompanhando a gente, Guga Oliveira, rapaz. Nilda Moreira, Rádio Conectados também, o pessoal aqui acompanhando a gente. Quem mais está aqui? Kleber Eduardo, o Saturnino, Fabiana Moreira, né? O Saturnino, ele diz que
as lives têm sido muito importantes para o mundo que estamos vivendo. Nada como uma dose de humor para nos alegrar. Obrigado, Saturnino. Ele está lá na Bahia acompanhando a gente, e o Val Cardoso também. Pessoal, a gente está batendo papo aqui com Érico San Juan, o cara que não é Dom Juan, infelizmente. Não é. Como vocês percebem pela cara, não é o Dom Juan, entendeu? Mas jamais. Apenas o... Jamais. o Eu Érico nasci Dom para ser Juan. caricaturista mesmo, viu? Me fala um pouco da tua exposição. Você participou de uma exposição aí com teus trabalhos, e depois, para encerrar, eu vou também contar aquela história de Piracicaba. Eu vou contar para você, viu? Vou contar qual foi a história. Então... Fale um pouco aí da tua exposição que você participou. Quando foi? Rapaz, que é o seguinte, eu sou profissional dessa área aí desde 91. Então, no ano que vem já vou fazer 30 anos, né? De profissão, né? No humor gráfico, assim. O tempo passa. Rapaz, passa. Eu até tinha cabelo, imagina só. Agora você está economizando shampoo. Pois é. Mas acho que vai para a barba, né? Ele muda de lugar da cabeça, assim, né? Eu que de hemisfério da cabeça. Exatamente. É o lance seguinte, eu participei entre exposições individuais e coletivas, mais de 60 nesses anos todos, né? E desde 2018 eu fiz uma coletânea dos meus trabalhos que foram selecionados, premiados e convidados para salões de humor do Brasil e da Argentina, né? Sim. Então eu peguei esses trabalhos todos e fiz uma exposição chamada Caricaturas de Salão. E eu levei essa exposição para 19 espaços em 5 cidades do interior paulista. Então eu quis fazer uma coisa, um on the road, assim, né? Meter o pé na estrada mesmo para mostrar meu trabalho para diferentes públicos, né? Sim. Então, aquela coisa, eu penso o seguinte, em vez de a gente reclamar que não tem espaço, a gente se vira e, se for preciso, a gente cria o espaço. Então, não existe, infelizmente, esse mundo encantado que, de repente, tudo é uma Disney da vida. E não existe, né? Então... eu digo sempre o seguinte, quem muito reclama não tem tempo de procurar a solução. Exatamente. Filosofando aqui um pouco, entendeu? Não, mas a filosofia é importante também, né? Mas o pessoal às vezes confunde requeixa com filosofia, né? Graças a Deus que não é o nosso caso, né? Então eu estou fazendo essa exposição. Como é que está sendo esse momento? Como é que está sendo esse momento aí de quarentena para você? Como é que você está vendo essa situação? Olha, eu acho assim, no meu caso pessoalmente, claro que afeta porque a mobilidade da gente fica reduzida, né? Claro. Então é lamentável a gente, de repente, não poder andar na rua. E muita gente, infelizmente, vai ser seriamente afetada com essa imobilidade forçada. Sim. Por outro lado, tem a coisa que a gente já está sendo avisado diariamente o tempo todo, as precauções e tudo. Isso é outro lado. No meu caso, por exemplo, eu já sou home office, né? Eu já trabalho à distância, então isso não me afeta em parte, né? Agora no caso dos artistas... Você já está em isolamento social, né? Tem muitos colegas até que preferem assim, né? Eu não gosto muito disso porque eu faço caricatura ao vivo. E a caricatura ao vivo te proporciona uma interação direta com o público. Então eu gosto de conversar com as pessoas também. Lamento que nesse momento isso fique em suspenso, nessa atividade. Como os artistas que aí eles vivem de shows, de exposição mesmo, né? Então agora tem uma exposição prevista para Bauru em abril e nós tivemos que cancelar, né? Então a minha exposição itinerante, por exemplo, nesse momento ela fica interrompida. Mas ainda bem que pelo menos nós temos a internet, as redes sociais. Que facilita isso. Então aí quebra um pouco esse isolamento e o pessoal pode ter esse contato com o trabalho da gente, né? Como nós aqui estamos fazendo live e tal. Vou te contar agora para a gente encerrar aqui. Opa! A história para fechar.
Nunca contei isso publicamente para ninguém. Então é a primeira vez. Olha, exclusivo, hein? Na verdade, eu precisava ir buscar uma encomenda na cidade de Charqueada, fica logo depois aí de Piracicaba, né? Isso. E antes de eu chegar em Charqueada, eu precisava passar no centro de Piracicaba para pegar um Sim. documento, alguma coisa assim. E aí no centro de Piracicaba tem uma coisa que eu acho muito legal, é que você tem as vagas para estacionar, tipo Zona Azul, você vai lá, Isso. coloca uma moeda de R$ 1 e tira a ficha, vale por um determinado tempo que você está estacionado, né? Isso. Como eu estava em cima da hora, eu estava meio correndo para encontrar esse endereço que eu ia ir no centro, esse local, uma clínica, eu parei numa vaga e tinha uma senhora, de seus 70, 80 anos, na porta. Olha. Na porta, né? Parei, estacionei, fui lá, comprei a ficha para estacionar, coloquei o carro lá. Quando eu estou saindo do carro, eu avistei essa senhora e fui pedir informação, se ela sabia o nome daquela clínica, né? Ela me deu a informação. Quando ela termina de dar a informação, ela pergunta para mim o seguinte: você não quer fazer um programa, não? Ai, Era uma casa das primas, entendeu? Estacionei na casa das primas. Olha isso. Entendeu? Eu não olhei para cima o nome, não vi nada, eu estava com pressa, então só vi Meu Deus. uma senhora de 70, O que a pressa não faz, né? Exatamente. Ô, Juan, Diga lá. ô Érico, para finalizar, deixa aí tuas redes sociais aí, para quem quiser te acompanhar, te seguir, Instagram. Fala aí um pouco. Opa, é @Érico San Juan. ERICO-SAN de navio, JUAN de navio. Tudo junto. Tem lá minhas caricaturas. Estou fazendo a caricatura dos convidados do podcast do nosso amigo Patrick Santos, né? Todas as sextas, né? Eu acompanho. E... Eu quero uma caricatura também para o meu programa. Agora eu exijo. Depois eu te separo a que eu fiz lá para nossa divulgação da live, né? Boa, Aí você boa. usa a caricatura oficial. Isso, exatamente. E aí, aos domingos, tem os quadrinhos do meu personagem que eu citei, né? O Dito Bendito, né? Então, toda sexta e domingo tem caricatura e tem quadrinhos. E nos outros dias da semana eu vou divulgando as novidades sobre os meus trabalhos, né? Aí os livros que eu estou publicando, as exposições futuras, né? Que agora tudo vai ser mais para diante, né? É verdade. E vocês podem procurar no direct também, se quiserem caricaturas por encomenda, né? Então, @Érico San Juan, com J e 2 N's, tá bom? Manda, e obrigado pelo espaço, obrigado pelo Imagina. papo. E vamos ver se essa onda passa logo, né? Não engole a gente. E a gente tá pessoalmente aí no estúdio lá da rádio, pô. Rádio é uma delícia. Será um prazer. E assim que eu for em Piracicaba também, eu entro em contato contigo e pra gente tomar um café lá. E desde já eu também já deixo aqui, quando quiser mandar link do seu trabalho, me manda no WhatsApp que a gente divulga aqui também. Ó. Chegou agora aqui Tarcísio Santos, grande abraço. José também está por aqui. Então, pessoal, lembrando que essa foi a primeira da nossa entrevista aqui do Em Quarentena. Amanhã eu vou entrevistar com Ernesto Júnior, secretário de Saúde de Nova Açores, Bahia. Quarta-feira, o prefeito Luiz Castro Souza Andrade. Na quinta-feira, o doutor Paulo Carvalho, infectologista. Na sexta-feira, José Cardoso, mochileiro viajante. Érico, muito obrigado, meu amigo. Valeu, um joinha em tamanho real aqui. Obrigado a todos que nos acompanharam. Valeu, um abraço, cara. Boa noite. Boa noite, tchau. Tchau.